Então, abordando aqui a metodologia dos microsatélites, nós temos que a detecção destes marcadores via PCR é feita em gel de eletroforese ou eletroforese capilar, né? Ou ainda em métodos mais robustos e mais modernos por sequenciamento, tá? E aí, nesses processos utilizando a eletroforese, utiliza-se também a poliacrilamida ou a garosa especial de alta resolução para que então aumente então, a capacidade de detecção de polimorfismos. A visualização das bandas no gel pode ser feita por coloração, com brometo de artídio, né, um agente intercalante, nitrato de prata, né, autorradiografia, luminescência e fluorescência. Primers, então, são desenhados de forma preferencial, né, flanqueando as regiões dos microsatélites, justamente para abranger todo todo o polimorfismo em decorrência das repetições, né, de di, tri, né, ou mesmo mononucleotídeos dentro da região contendo o satélite, né, os microsatélites. E mais do que um locus, né, pode ser analisado, perdão, caracterizando então uma técnica, uma metodologia multiplex para a detecção de microsatélites, né. E esses microsatélites, como eles são realmente multialélicos, né, eles na verdade, eles sofrem, como nós veremos, né, eles sofrem com o problema de serem multialélicos, né, eles são predominantemente codominantes, pois cada repetição dentro do locus contendo o alelo, né, pode então apresentar então um alelo diferente, pode apresentar-se como um alelo diferente, ok? Então, o multialelismo ele é frequente, sobretudo em organismos poliploides. Bom, então alguns exemplos aqui de resultados usando microsatélites, né? Nós temos um gel convencional de poliquilamida 6%, em que 46 indivíduos de 2 plantas, né, na verdade 2 variedades de manga, né, diferentes, né, eles foram genotipados utilizando esse marcador microsatélite, né. Eh, Na verdade, 3 marcadores de microsatélites diferentes, tá. E aí nós podemos ver aqui ao longo do gel, diversas bandas que são polimórficas, né, por exemplo, se diferem entre si entre várias bandas monomórficas, ok? E aí então, esse polimorfismo ele é facilmente visualizável utilizando esses microsatélites, justamente pela questão de que cada repetição, a mais ou a menos, já irá gerar uma mudança de migração desses fragmentos. Bom, dentre as vantagens, né, que são muitas dos microsatélites, né, eles são primordialmente marcadores moleculares codominantes. Quer dizer, então, que eles são capazes de detectar todas as variantes alélicas de um determinado gene, né, dentro de um locus. Eles então apresentam também multialelismo. O multialelismo ele é caracterizado por, no caso, nós temos mais de um alelo, né, além da capacidade diploidia do organismo, né. O organismo diploide, ele apresentaria então pelas seguindo as regras mendelianas, no caso, um gene, um alelo dominante, um alelo recessivo, no caso, ele pode apresentar mais versões alélicas quando a gente compara com relação aos microsatélites, ok? Qualquer população segregante pode ser utilizada como população de referência, tá? Para estudos de ligação e mapeamento genético, pois, no caso, populações segregantes são aquelas populações, então, que são, no caso, sofrem cruzamento, geram novas proles, geram gerações filhas, e essas gerações, então, podem ser utilizadas, então, como base. Olha, nós temos aqui esses marcadores microsatélites para, então, analisar a distância em centimorgans, né, e verificar, então, a presença de eventos de ligação gênica, né, entre genes, com base em microsatélites. Ele é um dos únicos marcadores capazes dessa nessa propriedade, justamente porque, no caso, ele ocorre de forma multialélica muitas vezes. Então você consegue ter uma capacidade discriminatória de populações, né, muito grande. E ele é facilmente detectado e analisado, seja por eletroforese, por exemplo, ou seja por sequenciamento, tá? Bom, e entre as desvantagens também, que como todos os marcadores moleculares apresentam desvantagens, né? Os microsatélites apresentam como maior limitação a grande quantidade de trabalho, né, de recursos necessários
para o desenvolvimento prévio desses marcadores, né? Como nós mostramos aqui em slides anteriores, né? Diversos eventos, né? Diversos processos devem ocorrer para que se chegue, então, afinal, um marcador microsatélite válido, tá? Desde a fonte nucleotídica, tá? Até a chegada de um marcador validado. Bom, então, no caso também, isso associado a isso, nós temos também um alto custo da técnica, né, de desenvolvimento desses microsatélites, né? Justamente porque pode envolver, por exemplo, etapas de clonagem, pode envolver etapas de sequenciamento de nova geração, pode envolver uma série de análises de bioinformática, até que se chegue ao marcador microsatélite de alto poder discriminatório, ok? Bom, várias espécies apresentam também, além disso, né, um elevado nível de diversidade genética, o que pode ser detectável com técnicas ainda mais acessíveis do que os microsatélites, né? Não justificando assim o investimento necessário para o desenvolvimento de novos marcadores SSR, ok? Bom, aqui não foi colocado, mas só para acrescentar também, a questão do multialelismo, tá? O multialelismo ele pode ser também um artefato. Notem que o erro da polimerase, né, do deslize, do escorregão da polimerase, ele se dá tanto in vivo quanto in vitro. A polimerase, ao se deparar com reações repetitivas, ela vai dar uma pausa, dissocia-se e, ao retornar, ela pode cometer um erro, né, de adição de uma trinca, de adição de um dinucleotídeo, e isso pode acontecer tanto em vivo quanto in vitro. E esse multialelismo, no caso aqui, que muitas vezes é uma vantagem detectá-lo, pode ser em decorrência também de artefatos de técnica, ok? Então é mais uma desvantagem aqui que não está colocada nesse slide. Bom, então para fechar, nós temos aqui algumas aplicações também dos microsatélites, né? Como a análise de diversidade, né? Uma análise rica de diversidade, por exemplo, de várias espécies. Como várias espécies, por exemplo, que têm pelo menos parte do seu genoma sequenciado, né? Como é o caso aqui de Xanthoceras sorbifolio, né, com base em um banco de germoplasmas, tá? Usando aí, no caso, olha só que legal, né? A associação de marcadores morfológicos com marcadores moleculares do tipo microsatélites. E aí nós temos aqui um rol, né, uma quantidade aqui considerável de marcadores morfológicos associados, fenotípicos, como é o caso, por exemplo, do peso do grão, né, do diâmetro transversal do grão, do diâmetro longitudinal, ok? Da quantidade no caso do miolo da semente, ok? Quantidade de óleo, ácidos graxos saturados, monossaturados, poliinsaturados, ok? E aí para cada um dos indivíduos testados, né, de uma população. E aí nós temos então como agrupar indivíduos, tá? Através de uma análise hierárquica, né, agrupando-os de acordo com esses fenótipos, tá? Quais são aqueles que são mais similares entre si e quais são aqueles que são mais distantes, né? Aqui nós temos, por exemplo, dois clusters distintos e há distinção dentro dos clusters, né? Os subclusters, né, ou subgrupos. Tudo com base apenas na análise fenotípica. E aí nós temos, por exemplo, também a associação desses marcadores genéticos, tipo morfológicos, com os marcadores microsatélites, em que, por exemplo, foram utilizados 23 microsatélites para, então, auxiliar na caracterização de polimorfismos, né? Aqui vários locos diferentes, eu não coloquei os 23, obviamente, mas aí cada locus, então, pode apresentar um tipo de repetição, né, de sequência, né? E aí nós temos os primers associados bem mais longos do que a gente viu, por exemplo, para o marcador RAPD, que vão ter então uma sequência específica que irá flanquear, né, esses microsatélites e que será reconhecida por esses primers. E aqui, mais uma vez o agrupamento hierárquico em clusters, né, em grandes grupos. Né? Aqui nós temos 3 clusters diferentes. Dentro dos clusters nós temos então subgrupos, né, que podem ser separados de acordo com os polimorfismos detectados a partir dos microsatélites. E aí, então, o mais legal é a integração, né? Como que integra bem, né? Como que integram-se bem os dados morfológicos com os dados a partir de microsatélites, né? Então existe uma correlação, né, quase que direta entre os dados fenotípicos e os dados de marcadores moleculares, ok? E aí nós podemos calcular, por exemplo, distâncias genéticas entre certos indivíduos
com base, né, na comparação com as instâncias fenotípicas, né, e aí associar uma característica com a outra. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Na próxima, na próxima aula, nós damos continuidade falando sobre os marcadores baseados primordialmente em sequencialmente, né? Sequenciamento, perdão. Primordialmente, pois, como eu falei, vocês viram aqui também que os microsatélites, apesar de serem marcadores que foram inicialmente baseados em PCR associado à eletroforese, também podem ser baseados também em sequenciamento, tá? Em vez de apenas analisar o padrão de bandas, podemos analisar também o padrão de sequências, né? Sequências primárias de ácidos nucleicos. Então é isso. Então vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos.